Tudo bem? Bom, hoje eu vou falar para vocês sobre uma moto que nós compramos recentemente, faz eu acho que cerca de um mês, e que está nos dando bastante alegria. Não só alegria, está sendo bastante útil aí para o nosso dia a dia. E eu passei bastante tempo procurando uma moto de baixa cilindrada para a Ana Lu, minha mulher, que tirou a carteira agora recentemente e faz tempo que está precisando de seu próprio modo de locomoção. Então eu vou apresentar aqui para vocês, junto com a Ana Lu, a BIS 125. Olha aí ela, tá? E olha a cara de sorriso aí, de alegria da Ana Lu, desde que ela tá, parece pinto no lixo aqui, gostando bastante, curtindo bastante motinha. E eu falo para vocês uma coisa, passei bastante tempo procurando uma moto de pequena cilindrada, né, Ana Lu? Foi uma tarefa árdua, muito difícil de encontrar a moto certa, a moto ideal e mais, com todos os documentos em dia. E aí eu vou falar para vocês por que foi difícil encontrar uma moto bem legalizada, tudo direitinho, licenciada. Mas eu passei aí um bom tempo procurando e fiz testes em outras motos. Passamos 2 semanas com uma Pop 110, que era a minha moto de preferência. Depois eu explico para vocês por que eu acabei gostando mais da BIS. Fiz teste na Elite 125, também analisei bastante a Anel 125, conversei com pessoas que têm Anel, vi comparativos e no final das contas eu achei a BIS uma melhor aquisição. Eu vou explicar tudo isso para vocês em detalhes. Vamos lá. Essa aí, a Luluzinha, a nossa BIS EX 125, fabricação 2011, modelo 2012. Essa moto nós compramos ela com 34.786 km, já fizemos uns 4 reabastecimentos, ou seja, nós estamos basicamente ao mês com ela. Ela estava em boas condições, mas tinha muita coisa a ser melhorada, né? Para o ano 2012, uma moto com 8 anos de uso, então realmente sempre tem alguma coisa para a gente fazer, revisar, né? E quando a gente olha às vezes assim, a moto, a gente dá uma olhada no estado geral, dá uma olhada no motor, vê tudo funcionando direitinho, mas quando começa a usar a moto a gente diz, tem que melhorar aqui, tem que melhorar ali. E eu basicamente sou uma pessoa bastante chata com manutenção, bastante meticulosa em relação à manutenção veicular. Então eu gosto das coisas extremamente bem conservadas e manutenção impecável. Então primeira coisa, eu vou falar para vocês, vou fazer aqui eu acho que uns 2 vídeos mostrando para vocês a moto em detalhes, né? Essa moto, esse modelo EX, ele vem com ali a pinça de freio, né? Ou seja, disco de freio, ok, na frente, com roda de liga leve. Atrás é a tambor. E ela vem também aqui com algumas coisas que a gente gosta bastante, que olha aqui, a partida, né, elétrica, mas também tem a pedal, né? Partida elétrica, pedal ali, olha o pedalzinho ali, tá? Ela vem também com marcador de combustível, algumas coisas bem interessantes que eu gosto. Bom, mas o que a gente fez imediatamente quando eu comprei essa moto? Eu vou primeiro falar tudo que eu fiz nela e falar sobre ela, depois eu vou fazer um comparativo aí com a Pop e com a Elite e com a Neo, tá? Eu comecei a olhar algumas coisas que precisavam ser melhoradas, fiz uma manutenção bastante rigorosa, fazendo várias coisas. Eu vou falar aí até dos custos de manutenção dela, pelo menos daquilo que eu comprei. Então a primeira coisa que eu quis fazer foi trocar o que aqui, ó, os amortecedores traseiros. Está já meio cheio de poeira, mas ele é zero, ele é novo. Eu achei a suspensão muito mole, uma suspensão afundava bastante. E eu percebi que isso é uma reclamação muito comum dos donos. O que eu fiz? A partir dos fóruns, aí, dos grupos na internet, muita gente dizia, olha, dá para trocar pelo amortecedor da Titan 125, Fan 150, YBR 2005, etc. Bom, eu acabei encontrando esse par de amortecedores a um bom preço. Eu não gostava do jogo dela, botava a garupa, ela ficava afundando muito, buraco também, ela ficava muito mole. E ele estava muito enferrujado, o amortecedor antigo que veio nela, estava muito enferrujado, isso aqui estava cheio, soltando tudo aqui já enferrujado, aqui as peças bastante enferrujadas e tal.
e não deu para limpar não, ainda ficava feio mesmo fazendo toda a limpeza. Então a primeira coisa que eu fiz foi trocar os amortecedores. A moto ficou mais dura, ficou mais alta um pouquinho a traseira, certo? Algumas pessoas não gostam, já vi aí uns vídeos de gente que fez isso e achou que a moto ficou muito dura, mas eu particularmente gostei do resultado. Ela ficou um pouquinho mais alta, então quando a gente está dirigindo a moto parece que ela fica um pouquinho para frente, né? E tal, mas a gente se acostuma. Para tentar dar uma melhorada também nessa coisa aí do amortecedor traseiro, eu fiz uma outra coisa. Quando eu levei para revisão, eu botei 2 calços aqui na bengala, dos amortecedores dianteiros. Por quê? Porque o pessoal, uma das reclamações dessa moto, que o pessoal reclama muito, é que essa frente dela que é muito mole, ela funda muito. Isso o pessoal reclama bastante. Então, para dar uma compensada no amortecedor traseiro lá, eu botei uns 2 calços de borracha. Eu acho que deve ter aumentado uns 2 centímetros dentro ali da mola. Porque uma das coisas que eu fiz quando eu comprei, quando eu fiz a revisão, foi trocar o fluido de bengala. Tá? Quando todo veículo que eu compro usado, eu faço uma revisão geral. Troquei os fluidos de freio, troquei as pastilhas de freio, que apesar de estar meia vida ainda, elas não estavam com muita eficiência. Eu acho que eles estavam um pouco cristalizados. Então mandei limpar e lubrificar aqui todo o sistema hidráulico aqui do freio da frente, ok? Troquei o óleo também, obviamente, e fiz algumas pequenas, algumas coisas estéticas também, além de mecânicas, como por exemplo pintar aqui o pezinho, pintar ali, ó. Vocês podem ver que está até brilhando ali como é que chama? Até me esqueci o nome disso aqui, do central, né? O cavalete central da moto. Então, dei uma geral aí de pintura, claro que depois pintei aqui uns parafusos de preto, que estavam bem enferrujados aqui também, né? Aquelas coisas que as pessoas não têm muito cuidado. Pintei isso aqui de cinza, fiz aí uma série de coisas. Também troquei, como parte da revisão, troquei o filtro de gasolina. Gente, quanto é que eu paguei aqui nas pastilhas dianteiras? 25 reais o par de pastilha dianteira. Troquei o par de rolamento dianteiro também, que já estava fazendo barulho, 20 reais, aliás, 16 reais, mais 4 reais de mão de obra. Paguei 80 reais para revisão geral. O filtro de ar estava bom ainda. O filtro de gasolina, 13 reais. O par de amortecedores saiu para mim por 130. Troquei também a lente daqui, olha gente, está novinha. A lente daqui do painel, saiu por 27 reais essa lente. Claro, não é original, mas eu resolvi testar. Tem gente que diz que essa lente ela começa a ficar opaca quando não é original, mas outros dizem que é porque o pessoal passa silicone, então eu não vou passar silicone. Então troquei também, que estava meio arranhado, né? E mandei abrir aqui o motor, uma coisa importantíssima, gente, olha, que aqui dentro dessa tampa do motor, você tira a tampa do motor e ali tem uma peneirinha do óleo. É aquela peneirinha, aquela tela, né, que substitui o filtro de óleo do motor. Que essa moto ela não tem filtro de óleo, então ela tem uma peneirinha. E o pessoal esquece de fazer essa limpeza. Para vocês terem uma ideia, essa peneirinha estava metade obstruída. Eu não sei se limparam alguma vez, não sei se já compraram, se nunca limparam, não sei dizer. Mas ela estava metade suja. Até pedacinho de disco de embreagem, que deve ter sido trocado, tinha nessa peneirinha. Então fiz dei uma limpeza geral, troca de parafusos também, vários parafusos enferrujados, como por exemplo esse parafuso aqui, ó. Vocês vão ver aqui, ó. 2 parafusos aqui de fixação dos retrovisores foram trocados. Foram trocados os parafusos também aqui, com a limpeza da bateria que vai aqui na frente. Também troquei os parafusos de fixação, os bornes da bateria. Então foram feitos. Aqui o motor estava bastante sujo, com bastante barro grudado ali no motor. Deixa eu mostrar para vocês aqui, opa. Tá? Hoje está limpinho. Até esses parafusos aqui eu tirei todinhos eles aqui, limpei, lixei, dei um polimento dos parafusos aqui, todinho no motor, dei uma boa limpada. Essa peçazinha eu tirei e pintei aqui de cinza, aliás de alumínio. E mais uma coisa aqui também,
Vou mostrar para vocês aqui. Que ontem, inclusive, eu mandei pintar o escapamento completamente. Olha lá, escapamento todo pintadinho, bonitinho. Estava muito grudado de barro, horrível. Então lixei essa peça aqui, limpei ela todinha, também um acabamento de pintura aqui. Troquei esse par de borrachas também que estavam aqui, e devido à moto já ter caído assim de lado, né, que é muito comum acontecer nessas motos. Aí começa a ralar aqui, come isso aqui. Troquei essas duas borrachas, né? Então a lona de trás ainda está boa. Então fiz, obviamente, a troca do óleo do motor e etc. Agora, o que é interessante nessa moto? É que ela, uma das coisas que as pessoas mais gostam aqui desse espaço aqui, ó, debaixo do banco. Que é isso que as mulheres tanto gostam. E vou dizer uma coisa para vocês. Realmente é bastante prático, tá? Esse espaço aqui, tá? Que não precisa botar um baú, que é uma coisa feia, né, aqui atrás. Essa moto também, ela vem com um marcador de combustível, tá? Odômetro aqui, não tem odômetro parcial, não tem relógio, mas ela vem aqui com marcador de combustível, que eu acho muito bacana. Tem moto que, por incrível que pareça, moto de grande cilindrada, né, que não tem isso. Por incrível que pareça, várias Harleys não tem isso aí. Então, nós demos uma melhorada geral em termos de manutenção. Agora eu vou fazer uma comparação com vocês com relação a duas outras motos, tá? Como eu falei para vocês, eu preferia a princípio a Pop 110. Eu adorei a Pop, passei 2 semanas com ela. E por que eu preferi a Pop? Porque eu queria uma moto pelo mesmo preço que a gente pagava isso aqui, pegava uma moto, uma Pop 2019. Então eu queria uma moto um pouco mais nova. Só que é realmente difícil você encontrar uma Pop em boas condições e documentada. Isso também não foi fácil encontrar uma BIS nessas condições. Por quê? Porque nós moramos no interior, e aqui no interior o pessoal não se preocupa muito com isso. O pessoal também faz muito rolo, compra nome de terceira, o nome está no nome de fulano, de ciclano, de um vizinho, de um amigo, né? E muita gente não paga a legalização. Então, sim, me esqueci de falar também, troquei o pneu traseiro. Olha. Pneu traseiro, botei um pneu traseiro com câmara, saiu por R$100 o pneu e R$20 a câmara, tá? Botei, então tá novo, o pneu da frente ainda está, olha, pneu novo da frente, então não foi preciso trocar. Mas eu gosto muito da Pop por uma coisa. É uma moto muito simples, uma moto fácil de manter, uma moto que não dá muito trabalho de se quebrar. E eu gosto muito da suspensão da Pop. Eu acho, na verdade, a suspensão da Pop melhor do que a da Biche. É uma moto que você anda aí pelas estradas de chão, você passa aí nessa área rural aí, em estradas de terra, né? Aqui a gente chama pissarra também, e você vai perceber que o pessoal anda naquela moto, ele parece que está andando numa moto trail. Então, realmente, a suspensão da Pop é uma suspensão super dimensionada para ela. A da Bis, muito embora não seja uma suspensão ruim, mas a frente ela afunda muito, às vezes o pessoal reclama que bate. E a traseira ela é um pouco mole, por isso que muita gente inclusive troca amortecedor. Então a Bis ela não é uma moto tão resistente para esse tipo de ambiente quanto, por exemplo, uma Pop. Então, numa zona rural, a Pop realmente ela é campeã. E a suspensão da Pop, principalmente traseira, é muito mais firme. Outro aspecto também, que muitas vezes não agrada a Bis, e que por isso mesmo muita gente troca o amortecedor traseiro, é a questão da altura do solo. Aqui não dá para ver porque ela está no cavalete, então ela fica mais alta. Mas essa altura aqui do solo, da Bis, ela não é alta, e o pessoal reclama muito que bate. E realmente, quando eu fui limpar ali por baixo e dar uma pintada aqui nesse cavalete central, a gente percebe embaixo ali do cavalete muitos arranhões também, inclusive ali no pedal de freio traseiro você percebe isso.
Ou seja, é uma moto que de vez em quando o pessoal deve arrastar em lombada aí e passar muito. Então, realmente, se você tiver, o pessoal reclama bastante aí nos fóruns, se você tiver, principalmente com garupa, facilmente você vai bater o fundo ali numa lombada. Então, por isso mesmo, muita gente troca o amortecedor traseiro e outras pessoas também tentam levantar a frente dela para evitar desse problema dela ficar batendo muito fundo. Então, isso foi uma das coisas que ela perde para a Pop. Outra coisa, agora vamos ver o que ela ganha aí, por exemplo, da Pop. Aqui o painel, né, gente? O painel muito mais bonito. Marcador de combustível que a Pop não tem, né? Esse espaço no banco traseiro, que é fundamental aqui atrás desse baú, que realmente as pessoas gostam bastante, é muito útil. E outra coisa, né? Minha mulher, quando eu falei sobre essa questão do espaço traseiro, que ela gosta desse baú aí debaixo do banco, eu disse, mas a gente pode botar aqui um baú aqui, né? Atrás, como eu tenho na CB500. Mas eu tenho porque a gente viaja, né, na CB500, obviamente. Ela disse que acha aquilo muito feio, né? Fica parecendo moto de motoboy que faz entrega e tal, ela não queria. E realmente é verdade. Aquele baú para uma moto como a Pop, né? Às vezes em algumas motos grandes até dá uma disfarçada, mas numa Pop ele não fica legal, esteticamente falando. E a Bis você não precisa disso, a não ser que você realmente queira carregar muitas coisas. E a gente usa esse espaço aqui, quando nós fomos no supermercado, a gente já teve a oportunidade de dar muita coisa aqui embaixo. O modelo novo, inclusive, ficou maior, melhorou. Eles diminuíram o tanque de combustível, esse aqui é 5,5 litros. O modelo novo 2020 é 5,1. Então, eles diminuíram a capacidade de tanque de combustível e aumentaram o espaço debaixo do banco. Então, nesse sentido, a Bis ela se destaca em relação à Pop. Ela não é tão resistente em termos de chassi, em termos de suspensão quanto a Pop, mas ela para um uso misto, né, cidade e umas incursões aí numa estrada de terra, como o pessoal faz muito no interior, ela vai bem, ela é uma moto extremamente resistente. Outra coisa é que esse modelo em particular, que é o EX, ele já vem aqui com o disco de freio, que é uma coisa que o pessoal gosta muito também. Tem o modelo que é o 110, o motor 110 da Bis, que é o mesmo motor da Pop. Ele vem com tambor na frente. Então, muita gente troca e coloca já o disco de freio, troca a roda por roda de liga leve. Na Pop, inclusive, o pessoal faz muito isso e bota um disco de freio na frente. Eu acho que é mais interessante, de repente, você já comprar uma moto com tudo isso do que ficar gastando, que às vezes sai quase o mesmo preço e na hora de vender você nem obtém aquele investimento que você fez. Isso é uma das desvantagens, da vantagem da Bis em relação, por exemplo, à Pop. Agora, eu vou falar para vocês uma das vantagens aliás, eu quero falar uma coisa antes que eu esqueça, que é um problema que eu também, logo quando eu comprei essa moto, que é um barulhozinho que tem no motor, aqui, do lado da embreagem. Vamos ver se ele vai fazer agora. Olha, vamos lá, apertar aqui, ok? Vou ver aqui para vocês. Que é um tec, que faz aqui do lado da embreagem. Bem aqui, o barulho que vem daqui, eu vou deixar vocês ouvindo aí, se vocês conseguem escutar. Um tec. Tá vendo? Esse barulho ali, logo que eu comprei, eu fiquei preocupado, não conhecia a moto. Quando eu levei para trocar o pneu, logo de cara, perguntei para o mecânico. E quando eu testei a moto antes de comprar, não ouvi o barulho, porque o motor estava quente, então não estava barulho. Levei para trocar o pneu, perguntei para o mecânico, ele disse, foi o que ele disse, todas essas motos fazem isso. Mas eu não me contentei com essa resposta, então eu comecei a pesquisar nos grupos, perguntei para outros mecânicos, mas principalmente nos grupos, e descobri que esse barulho ali, que faz aquele tec,
que some depois que a moto esfria, aliás, desculpa, depois que o motor esquenta, ao contrário, é normal, é muito característico dessa moto, tá? É um problema ali da campana de embreagem, que ela começa com desgaste, ela começa a bater, tec, 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 e acredito eu que esse barulho some depois que o motor esquenta, porque pela dilatação dos materiais, aquela folga que se cria com o uso, ela depois desaparece, certo? Então, por isso que com o calor, né, com a dilatação dos materiais, aquele barulho desaparece. Uma coisa que o pessoal também fala muito é que às vezes tem gente que diz que esse barulho é de válvula, outros diz que, muitos que ouvem diziam que era também ali a biela. O que diferencia esse barulho, essa característica aí que é da campana de embreagem, de um problema de biela ou de válvula? Porque tanto a biela quanto o problema de válvula ele não desaparece com o motor quente. Essa é uma grande diferença, porque o som ele se confunde, tá? Então, eu vou parar aqui, gente, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, e nós vamos para a segunda parte do vídeo fazendo uma comparação com a Elite 125 e com a Neo 125, tá bom?